Bom pessoal, a nossa sociedade ela é toda dividida em grupos. Nós temos ali, aqui na internet mesmo, o pessoal que gosta de Free Fire, o pessoal que gosta de investimentos. Nós temos as e-girls, nós temos os emos, quer dizer, ainda existem emos. Mas enfim, a nossa sociedade ela é dividida em grupos. E quando a gente olha os números, não poderia ser diferente. Os números também são agrupados em grupos, o que a gente chama de conjuntos numéricos. Então hoje, bem-vindos ao início do nosso estudo dos conjuntos numéricos. A gente vai entender então quais são esses conjuntos, como os números são classificados de acordo com esses conjuntos, e também depois sobre teoria dos conjuntos, como trabalhar com esses conjuntos, enfim, intersecção, união, tudo isso ali mais para frente. Antes da gente começar esse estudo, eu queria lembrar você de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para poder estar sempre por dentro de todas as novidades que a gente lança. Lembrando também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, sem mais enrolação, bora iniciar esse estudo. Então, o que são os conjuntos numéricos? São conjuntos que agrupam determinados tipos específicos de números. Então, se um número tem determinada característica, ele vai para determinado grupo. Se um número tem outra característica, ele vai ser agrupado em outro grupo e assim a gente vai classificando esses números. Então, quais são os conjuntos que a gente tem na matemática? Nós temos o conjunto dos naturais, é o primeiro que a gente vê, depois os inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Nessa ordem mesmo, e você vai entender o porquê. Os números complexos, nós não vamos nos ater neles nesse vídeo, tá? Eles são um estudo à parte, não é uma coisa que é cobrada no Enem, então é muito particular de alguns vestibulares. Então vai ter um vídeo específico para números complexos, mas não esquente muito a cabeça com eles por enquanto. Se preocupe em estudar aqui os reais, que englobam todos esses aqui, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, começando o nosso estudo, a gente vai falar dos números naturais. E o símbolo dos números naturais é esse N com a barrinha do lado, certo? N de naturais, então o símbolo dos naturais é esse N com a barrinha do lado. Quem são os números naturais? São os números que nós usamos para fazer a contagem no dia a dia. Então são números como 0, 1, 2, 3. Quando você está brincando de pique-esconde, lá você está falando esses números, né? 4, 5, 6, 7, ou melhor, né? Contagem agressiva, 10, 9, 8. Então são números que a gente usa para contagem. Sua mãe te pede, vai lá no mercado e compre 6 bananas, você vai ter que comprar 7 maçãs. Enfim, são números que nós usamos para contagem. Nós poderíamos dispor esses números, então, em uma reta numérica. E a gente, ao longo desse vídeo, vai preenchendo todos os espaços dessa reta numérica. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o 0, depois dela eu tenho 1, depois eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E assim eu vou crescendo de 1 em 1, números naturais, certo? Só números positivos. Essa sequência aqui, 3 pontinhos, indica que é uma sequência infinita. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito à direita, ou seja, ele vai até o mais infinito. Mais infinito porque ele é um número infinito positivo. Eu poderia ter um subconjunto dos naturais que é o n com asterisco. Esse asterisco aqui vai representar o conjunto dos números naturais não nulos. O que é um número nulo? É o zero. Então, quando eu tenho o conjunto dos números naturais não nulos, eu excluo o zero, portanto, meu conjunto fica 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que é a mesma coisa que esse aqui continua sendo infinito. A diferença é que eu tirei o zero desse aqui para esse aqui de baixo. Nossa reta, então, ela ficou com vários espaços entre cada um dos números. Então, entre o 0 e 1 tem um espação, entre 1 e 2 tem outro espaço, entre o 2 e o 3 eu tenho outro espaço. E percebe que ela começa no zero e é infinita só para a direita. Então, antes do zero eu não tenho nada. Algumas propriedades, então, que a gente pode ter dos números naturais. Primeiro é a propriedade associativa da adição, ou seja, eu posso associar uma soma como dois termos A mais B e depois somar o C, ou eu posso somar primeiro B mais C e depois somar o A. O resultado é o mesmo. Tenho aqui algum exemplo, olha, 8 mais 2 dá 10, mais 3 dá 13, que é a mesma coisa de 8 mais, fazendo o primeiro parênteses, né, 2 mais 3 é 5, 8 mais 5 dá 13 também. Então, associativa quer dizer que eu posso associar os termos ali da minha soma da maneira que eu quiser que o resultado é o mesmo. Temos a propriedade comutativa também, que vai me dizer que A mais B é igual a B mais A. Então, não importa a ordem que eu faço essa soma, o resultado é o mesmo. Temos também o elemento neutro da adição. Então, nos números naturais aqui, o elemento neutro é o zero. Um número A qualquer somado de zero vai dar o próprio A. Por exemplo, aqui 8 mais 0 continua sendo 8. Então, são algumas propriedades dos números naturais, considerando que eles são números positivos. Então, eu vou ter sempre uma soma. Eu vou ter também a associativa da multiplicação, ou seja, eu posso associar A vezes B e depois multiplicar por C, ou associar B vezes C e depois multiplicar por A. Posso agrupar ali os termos da minha multiplicação da maneira que eu quiser, que o resultado vai ser o mesmo. Tenho aqui um exemplo de 2 vezes 3, que é 6, vezes 5 dá 30.
E aqui, começando primeiro pela multiplicação do parênteses, 3 vezes 5 dá 15, vezes 2 dá 30 também. A gente tem também a comutativa, que é aquela famosa propriedade do a ordem dos tratores não altera o viaduto, ou a ordem dos fatores não altera o produto, que A vezes B é igual a B vezes A, não importa a ordem, a multiplicação é comutativa. E o elemento neutro da multiplicação é 1, porque qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, ela mesma. 1 não altera uma multiplicação. Por fim, então, a gente tem a propriedade distributiva, que quer dizer é aquele chuveirinho, né, que a gente vê na escola. Se eu tenho aqui um termo entre parênteses B mais C, e tudo isso está sendo multiplicado por A, o que eu faço? Eu faço a distributiva desse A multiplicando primeiro B, depois multiplicando C. Como aqui está somando, vem um mais aqui. Então a distributiva é aquele chuveirinho em que o termo de fora que está multiplicando multiplica todo mundo de dentro do parênteses. Agora a gente tinha visto que a minha reta numérica ela era infinita apenas para a direita, ela começava no zero, e antes do zero não tinha nada. O conjunto dos números inteiros, então, ele vem resolver esse problema. Os inteiros, que o símbolo é Z com essa barrinha do lado, a gente poderia lembrar como sendo os inteiros, né? Os inteiros é o símbolo Z. Ele já é um conjunto que ele é infinito tanto à esquerda, crescendo até o menos infinito, quanto à direita, crescendo até o mais infinito. Então eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, como eu tinha lá nos naturais, até o mais infinito. E aqui à esquerda eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, crescendo até o menos infinito nesse caso. O que acontece aqui? Esse número aqui, menos 1, para você não se confundir, ele é maior do que o número menos 3. Por quê? O que determina para um número negativo se ele é maior ou menor? É quão mais próximo do zero ele está. É como se eu estivesse devendo. É maior quem deve R$1 ou quem deve R$20? Quem deve R$1 vamos pensar assim, né? Seria maior, seria mais feliz, mais bem sucedido, não sei. Então esse número menos 1 é maior que o menos 3. Só esse detalhe que você tem que cuidar quando a gente está falando dos números negativos. Para cá, para a direita é a mesma coisa, né? 0, 1, 2, 3, como a gente tinha nos naturais, só realmente crescendo aqui do zero para a esquerda os números negativos. Quanto mais para a esquerda, menor é o meu número. A minha reta numérica, portanto, ela fica aqui 0 até o mais infinito, como a gente tinha nos naturais, só que agora ela não começa no zero, ela vai crescendo até o menos infinito aqui para a esquerda. Eu poderia ter subconjuntos dos inteiros, então, como subconjunto dos inteiros positivos. Eu teria 0, 1, 2, 3 até o mais infinito. E esse conjunto dos inteiros positivos é igual ao conjunto dos naturais, como a gente tinha visto. Então, inteiros positivos é a mesma coisa que o conjunto dos naturais. Já os inteiros negativos, eu teria o quê? Excluindo os números positivos. Então ficaria 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É o inverso do que eu teria aqui em cima. Eu poderia ainda ter o conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, incluindo o 0. Então quando eu chego ali menos 2, menos 1, eu pulo o 0 e vou direto para o 1. Então eu excluí o 0, inteiros não nulos. Poderia ainda ter os inteiros não nulos positivos, em que eu excluo essa parte negativa, pulo o 0 e começo a partir do 1, 2, 3, só números positivos. Então eu poderia fazer essas combinações ali. Eu posso dizer que os números inteiros eles vão ter sempre simétricos em relação à origem. Então se a origem é o 0, o 2 e o menos 2 são ditos simétricos, porque a distância do número até o 0, então no caso do menos 2 até o 0, é a mesma do 0 até o 2. A distância do 4 até o 0 é a mesma distância do menos 4 até o 0. Então são ditos simétricos em relação à origem, porque a distância deles até a origem é a mesma. Então é o mesmo número, só que o simétrico tem o sinal trocado. Eu digo também que os inteiros contêm os números naturais. Esse símbolo aqui do Czinho virado, um Czinho mais alongado virado para a esquerda, é o símbolo de contém. Os inteiros contêm os naturais, ou seja, os inteiros abraçam os naturais. Percebe que os naturais estão aqui, ó, do 0 até o mais infinito eram os naturais. Os inteiros têm tudo isso e mais um pouco, então os inteiros contêm os naturais. Agora, a gente estava querendo preencher a nossa reta. Só que percebe que eu tenho aqui o 0, 1, só que entre o 0 e 1 eu poderia ter outros números, 0,2, 0,25, 0,232. Quantos números eu poderia ter entre o 0 e 1? São muitos números. Então a nossa reta ela ainda tem muitos espaços em brancos que a gente precisa preencher. Para preencher esses espaços, a gente chama o conjunto dos números racionais, que o símbolo é o Qzinho. Não é o racionais MC, é o conjunto dos números racionais, símbolo Q. Os números racionais são o conjunto dos pares ordenados ou das frações A sobre B, onde A pertence aos inteiros, ou seja, pode ser tanto positivo quanto negativo, e B pertence aos inteiros não nulos. Porque eu tenho essa restrição de que o B, ou seja, o denominador, ele tem que ser o inteiro não nulo. Porque um número nulo aqui seria 0, né? E não existe divisão por 0.
Então o meu denominador aqui sempre tem que ser diferente de 0, é a única restrição para o b. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, de números racionais. Eu teria 1/8, 1/4, meio, 8/5. Percebe que entre o 1 e o 2 eu teria uma infinidade de números racionais. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas eu teria vários outros ali entre 1 e o 2. Então qualquer número que pode ser escrito por fração, se você fazer a divisão 1 sobre 4, por exemplo, eu vou ter 0,25. Então 0,25 pode ser escrito por fração, portanto é um número racional. Quando eu olhar então para um número decimal, como é que eu sei se esse número pode ser escrito por fração ou não pode? Eu tenho que ver se esse número ele é periódico. Ou seja, eu tenho que ver se depois da vírgula dele eu tenho uma parte que se repete. Por exemplo, 1,3333333, esse 3 está se repetindo. Portanto, é um padrão, é um número racional. Se eu tivesse 0,23232323, é o que a gente chamava de dízima periódica. Essa dízima periódica, ela vinha de uma divisão que poderia ser representada por uma fração. Então, um número racional é aquele que existe um padrão naquele número decimal, ou seja, que eu consigo identificar um padrão. Isso é claro para os números que são infinitos, né? Para os números que são finitos, todo número finito ali ele vai ser racional. Agora, os números infinitos, se tiver um padrão ali depois da vírgula, ele é racional. Se não tiver o padrão, aí ele vai ser o próximo conjunto que a gente vai ver. Então, uma dica, se tiver padrão depois da vírgula, é racional. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, poderia ter os racionais positivos, que pega só a parte positiva dos racionais, os racionais negativos, só a parte negativa, racionais não nulos, excluo zero. E eu poderia dizer então que os racionais contêm os inteiros. Aí você pode estar se perguntando, tá, Christian, mas o 2, ele não é uma fração. Não é uma fração, mas eu consigo escrever como sendo 2 sobre 1, não consigo? Então, os números racionais são todos aqueles números que eu consigo escrever em forma de fração. O 2 eu consigo escrever em forma de fração, 2 sobre 1. Da mesma forma, 1 é 1 sobre 1. Então, podem ser escritos em forma de fração, portanto, pertencem aos números racionais. Aqui o A sendo 2, nesse caso aqui, né? O A sendo 2 e esse B sendo 1. Então, dessa forma, eu posso dizer que os racionais contêm os inteiros, ou seja, eles abraçam tudo aquilo que o inteiro já tinha e mais um pouco. Então percebe que está um englobando o outro. Então a dica é um número racional pode ser escrito por fração e você vai identificar um padrão depois da vírgula naquele número decimal. Nós temos algumas definições, então, primeira definição de igualdade, se eu tiver A sobre B que é igual a C sobre D, eu posso fazer o que a gente normalmente chama de multiplicação cruzada. A vezes D é igual a B vezes C, bem tranquilo. A adição também, se eu tiver dois números aqui, A sobre B mais C sobre D, eu consigo tirar o mínimo múltiplo, multiplicando aqui os denominadores, e dividindo B vezes D dividido por B vai dar D, D vezes A D. B vezes D dividido por D vai dar B, B vezes C, BC. Isso aqui na aula de frações a gente explica mais como que eu faço esse cálculo do MMC. A multiplicação eu simplesmente multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, operações com frações. Aqui eu tenho então algumas propriedades então, dos racionais, né? Então eu tenho aqui a associativa, que eu posso associar a soma de frações, primeiro essas aqui, depois somar um terceiro elemento, ou somar primeiro ou esses segundo e terceiro elemento e depois o primeiro, a conta é a mesma. Eu tenho aqui também a comutativa, ou seja, fazer primeiro uma fração mais a outra, ou a segunda fração mais a primeira, inverter essa ordem, o resultado é o mesmo. Eu tenho aqui o elemento neutro da soma aqui dos racionais, que é o zero, então, porque qualquer coisa mais zero é qualquer coisa, né? O zero não interfere na soma. Eu tenho aqui esse termo aqui importante, que é chamado de simétrico do meu número. O que é um simétrico? É o mesmo número, só que com sinal trocado. Se aqui A sobre B era positivo, menos A sobre B vai ser o meu simétrico. E a soma do número com seu simétrico tem que ser igual a zero. Aqui eu tenho a associativa da multiplicação também, podendo associar as frações da forma que eu quiser, que o resultado é o mesmo. Tem aqui um outro importante, que é a comutativa ali da multiplicação. Tenho aqui o elemento neutro da multiplicação dos racionais, que é o 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E tenho aqui também a distributiva, ou chuveirinho, da multiplicação dos números racionais. Então essa fração que multiplica uma soma, aqui entre parênteses, é o primeiro vezes a primeira fração, e esse aqui mais, né, esse aqui vezes essa segunda fração. É o resultado que a gente obtém aqui do lado. Agora, existem números que não são periódicos. Lembra que eu disse que um número racional era todo aquele que depois da vírgula eu tinha um padrão? Por exemplo, 23, 23, 23, 342, 342, 342, infinitamente. Existem números em que a gente não tem esse padrão. Por exemplo, o π.
3, quer ver? Eu vou colocar aqui na calculadora. 3,141592, enfim, esse número é infinito e não tem um padrão para esse número. Um outro exemplo é a raiz de 2. Se a gente colocar aqui a raiz de 2 na calculadora, a gente vai ver 1,41, 42, 13, 5, 6, 2. Não tem um padrão que a gente consegue reconhecer. Esses números são ditos irracionais. Irracionais porque então não existe um padrão, vamos pensar assim, racional, para poder identificar eles. O símbolo dos números irracionais é o i. Bem simples, né? Irracionais, i. O conjunto dos números irracionais é o conjunto de números decimais que não podem ser representados por frações. Então, os racionais não conseguem englobar esses números. Ele vai ser um conjunto à parte. Então, são os decimais não periódicos. Exemplo, o π, como nós mencionamos, o raiz de 2, o raiz de 8 também é um exemplo disso. Agora, a gente tinha vários conjuntos ali separados e vai vir um conjunto que vai englobar todos, que vai abraçar todos esses conjuntos. É o conjunto dos números reais. O símbolo é um R com uma barrinha do lado. R de reais, bem simples de lembrar. Então, chama-se do conjunto dos números reais aquele formado por todos os números com representação decimal, periódica ou não periódica. Então, não importa se é um número real com representação periódica, não periódica, positivo, negativo, não importa, é o conjunto dos números reais. Então, em vez de você precisar classificar esse número inteiro, esse número em racional, esse número em irracional, você simplesmente fala esse número pertence ao conjunto dos reais. Olha que simples, né? Claro que se o exercício é de teoria dos conjuntos, ali conjuntos numéricos, ele vai te pedir a classificação exata, né? Não vai te dar essa colher de chá de simplesmente dizer que é o conjunto, faz parte do conjunto dos reais. Mas se você lembra que esse número ele pode ter uma representação decimal periódica, não periódica, inteiro ou não, esse número faz parte do conjunto dos reais. Então os reais abraçam todo mundo. Aqui então a gente tem algumas características de questões que costumam cair no vestibular, olha só. Se alfa, um número qualquer, é irracional, ou seja, não pode ser escrito por fração, e R é um racional, não nulo, o que eu tenho? Que a soma de um irracional mais um racional, ou a multiplicação de um racional mais um irracional, ou a divisão de um racional por um irracional e vice-versa, tanto um racional quanto um irracional, todos esses números são irracionais. Então qualquer operação que eu fizer com um número irracional vai me resultar num número irracional, tá bem? Um racional com um irracional, a operação é sempre irracional. É como se fosse me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Se um racional andar com um irracional, ele vai ficar irracional também, vai ficar doidão, certo? É como se o irracional fosse aquela má influência para o racional. Então eu teria também o conjunto dos reais positivos, em que eu pego todos os números positivos, do zero até o mais infinito, negativos, ali só a parte negativa, não nulos, excluindo zero, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então, quando eu pego os números reais, eles vão preencher totalmente aquela nossa reta, tanto com os racionais, que já preenchiam ela bem, e as lacunas dos irracionais vão ser preenchidas também nos reais. Então os reais vão agrupar todos esses números. Porque o que eu tinha, né? Os racionais que tinham aquela reta bem preenchida, mas algumas lacunas que seriam os irracionais, aqueles números não periódicos. E então eu teria lacunas ali e os irracionais que seriam só justamente aqueles pontos ali que os racionais não abrangem. O que os reais fazem? Abraçam todo mundo de forma a juntar esse espaço que tinha as lacunas com as lacunas dos irracionais. Então agrupa todo mundo, a reta ela é totalmente preenchida. Então eu formo com o conjunto dos reais uma reta real ou uma reta numérica. Em resumo, eu teria aqui então o conjunto dos naturais e os inteiros, lembra o símbolo Z de inteiros, abraçam todos os naturais e adicionam mais números aqui. Que números que eles adicionam? Os números negativos. Já os racionais vão abraçar todos os inteiros, ou seja, negativos e positivos inteiros. E quando a gente está falando dos racionais, eu adiciono quem também? Eu adiciono também aqui os números que são decimais periódicos. Os irracionais são um conjunto à parte, porque eles são decimais não periódicos. Então eles não entram aqui nos racionais. O que os reais falam? Vamos parar de estar separado assim, vamos juntar todo mundo em um único conjunto, conjunto dos reais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre conjuntos numéricos. Nós ainda vamos ter vídeos aqui resolvendo questões de vestibulares e do Enem sobre essa matéria, e a gente ainda vai falar sobre teoria do conjunto também, então tem muita coisa vindo por aí com esse conteúdo. Se esse vídeo foi útil para você e te serviu para entender um pouco mais essa matéria, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder fortalecer esse projeto. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam se aproveitar do conteúdo. Lembrando que toda terça tem resumo no perfil do Instagram e todas as sextas tem vídeo novo aqui no canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!